Opa, uma boa tarde para vocês. Tudo bem por aí? Vamos juntos nesta quinta-feira com o melhor do nosso esporte para você acompanhar, torcer e comentar junto com ele, com o nosso comentarista Antônio Carmo. Boa tarde, palmeirense. Boa tarde. Tá feliz hoje, rapaz? Cadê a Andressa? A Andressa foi embora, foi dar uma volta. Que esse cabelo? E voltou com esse cabelo aqui, Quem autorizou? gente. Quem autorizou? Mudei, entendeu? Uma coisa linda, assim, maravilhosa. Daqui a pouco a gente volta pra loura, depois a gente fica morena. Mulher tem dessas coisas, Antônio Carmo. Já desviei o assunto e o foco. Boa tarde, gente. Estamos aqui pra gente falar do esporte da região. Tá vendo que danado, né? Não quis comentar do Palmeiras. Eu vim de boca pra homenagear o Boca, Claro, que semana né? que vem vai perder de 3-0. Calma. Ah, claro. É emoção, Aliança, né? calma. Entendi. Pensando aqui. 2 gols de diferença, né? Ah, pode ser até 3, Nossa 4. Uma Senhora. moleza. É que tem hora que dá um cãibro. Dá um cãibro, né, gente? Tá certo. Aos palmeirenses que nos assistem, ainda há chances, Calma, não é verdade? Calma. Olha, a gente começa o nosso programa hoje falando da 10ª edição da Taça Band de Futebol de Base. Neste fim de semana acontecem os jogos decisivos e emocionantes das quartas de final da competição. E para falar sobre esses, as tabelas e tudo mais, e outros assuntos que envolvem a competição, a gente recebe ele aqui, que já faz parte do nosso time do Donos da Bola, Glaucio Lopes, do Vale Esportes, organizador do evento, e que olha, rala pra Dedéu, hein, Glaucio? Boa tarde. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, a Carmo. Boa tarde a todos. Estamos aí realmente na 10ª edição, uma edição muito bacana. Esse ano, assim, a gente percebeu o crescimento, né? Recorde de times, né? O envolvimento maior, né? De algumas equipes, dos pais, está muito bacana. Inclusive esse ano uma das... tanto, Andressa, com tanta gente de longe, né, Glaucio? Exatamente. Taboão da Serra. Tem do litoral, Cubatão, São Vicente, Guará, São Sebastião, Ubatuba, o pessoal do litoral está subindo. E a renovação do também litoral de times sul aqui também, né? da região mais comum, que costuma sempre participar da Copa desde o comecinho dessas 10 muitas edições, já né? incluíram no calendário esportivo e se preparam para isso, né? Virou parte do calendário futebolístico das escolinhas de futebol, da parte da garotada mesmo que joga futebol. A gente tem um vídeo, pode rodar pra gente aí, de alguns jogos que aconteceram, que a gente fez a cobertura. Esse final de semana, inclusive, nós vamos fazer a cobertura novamente. É importante ressaltar que mesmo com as eleições, Glaucio, haverá jogos, inclusive, e as tabelas já estão no site, né? Sim, nós divulgamos a tabela já no início da competição, ela é fixa, vai até o final, né? Até a final já está definida a tabela. Nós só aguardamos os confrontos e definir horário em função da logística das equipes. Algumas equipes avançam na categoria 9, 11, então a gente facilita colocando o mesmo horário. Mas os dias já estão pré-determinados desde o início da competição. Que fase está acontecendo? Nós estamos na quartas de final, inclusive já da é Série fase Ouro, né? Série Ouro e Prata. E Prata também. A partir dessa rodada já está a Série Ouro e Prata e agora é fase eliminatória. Agora quarto de final, semifinal e final, é isso? Perfeito. Você está já na reta decisiva do torneio. Decisiva né? mesmo, olha. Deixa eu aproveitar, André, você mandar um abraço para o Rui Ramiro, que é do Oriente, estava na Secretaria de Esporte, estive lá conversando com o pessoal e o Oriente cedeu, né, o campo também para alguns jogos. Sim, é uma das estruturas que nós utilizamos. Está sempre acompanhando a gente aqui. Vamos colocar então na tela aí pra gente o site valesportes.com.br. Tá aqui, você clica aqui, ó, quartas de final. Eu vou sair aqui um pouquinho para mostrar para você a outra parte dessa daqui, que é a nossa tabelinha. Que tem aqui, olha, todas as tabelas, vou virar, ó, atenção, aí, ó. Tudo que está aqui, ó, segunda fase, segunda rodada no Society, quartas de final na Arena Sul, Vale Esportes do Campo Pacaembu, também aqui no campo do Vale Esportes, no Moreira e também no Campo do Oriente, como o Carmo disse agora há pouco, e depois também a terceira rodada aí do Vale Esportes e na ADC da Eaton também, na qual a gente fez a cobertura nesse final de semana. Glaucio, nessa edição houveram muitas novidades, assim como todos os anos você vem trazendo coisas novas para a Taça Band de futebol de base, e a gente sempre bate naquela teclinha muito importante, que é a responsabilidade e o objetivo da taça, que é formar realmente o atleta que vem participando. É um campeonato com crianças e adolescentes, e a responsabilidade dos times e dos pais que ficam na torcida, a família toda que fica na torcida, e que muitas vezes a gente não consegue nem colocar o áudio da torcida nas nossas matérias, de tanto xingamento que tem. Então, já começa a vir por aí. Exatamente, Antônio Carmo. Aqui no Brasil? Olha,
dos xingamentos dos piores estilos. Lembrando que às vezes a emoção é muita, realmente vai, mas o seu filho está jogando. Isso é exemplo de vida para eles e é justamente o que a gente tenta ajeitar durante toda essa taça. E dentro dessas novidades, esse ano a Taça Band de Futebol de Base abriu para que todos os times, em votação, com 2 reuniões que houveram com todos os representantes dos times participantes, de que 2 atletas federados pudessem participar de cada equipe. 2 atletas federados na Federação Paulista de Futebol, então, para que o nível da competição se mantesse de base e não indo para o caráter profissional, para que todos tivessem a mesma chance de pontuar e também fazer uma bela competição. Aí esse ano a gente teve, infelizmente, 2 ocasiões que times inscreveram mais jogadores federados para um jogo ou para a competição, né? Antes de entrar nesse caso específico, eu acho importante, é uma preocupação nossa da organização, a falta de respeito que está preocupando e assustando a gente de alguns pais em relação à arbitragem, em relação ao adversário, à organização. Assusta. E a gente fica chateado porque não é esse o nosso objetivo, é o que você falou, é formação. O nosso ambiente é familiar. Eu quero ir para um complexo esportivo e ver o pessoal feliz em estar participando da Taça Band. E quando a gente fala pais, não são todos, viu, gente? Não, são então, alguns poucos. Eu arrisco a falar que é 10%, 20% no máximo. E é preciso 80% que a gente quer trabalhar. A gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, tá? Até em função disso tudo que está acontecendo, nós já solicitamos arbitragem, relatórios a partir dessa rodada que já aconteceu. Arbitragem, inclusive, que também é da CBF, arbitragem de gente de nível, é uma das mais qualificadas que eu tenho, eu faço em outras praças, eu tenho muita confiança na equipe da Fabrini, ela é CBF, como você comentou, muito profissional, preocupada com essa situação, então a gente vem trabalhando. E algumas equipes, o ano que vem, vão ser convidadas a não participar em função dessa atitude desses pais. Porque isso é falta de respeito até com os outros pais. E quem vai pagar por isso são os garotos que não têm nada a ver. A gente Mas fica se você não chateado. Mas se você não toma uma atitude dessa, vira bagunça. Tem atitude, tem consequência. Não é só na categoria de base, é no profissional também. Quantas vezes a gente vê o time sendo punido, os atletas sendo punidos por irresponsabilidade da torcida, sendo ela família ou não, é uma torcida. A primeira rodada eu vou até elogiar a equipe do Ronaldo R9 de Taubaté. Eles mandaram fazer umas camisas de torcida com o nome dos bonito. atletas, o pai, a mãe, a irmãzinha, a tia. É esse ambiente que a gente quer. Não tem por que ter essa agressividade. A impressão que a gente tem é que a pessoa vai para o jogo como se estivesse indo para uma batalha e já vai ofendendo o árbitro, mas é um absurdo. Você escuta uns absurdos. Isso é falta de respeito. Não pode ficar impune isso daí, tá? Porque o árbitro, ele é um ser humano, né? O erro vai acontecer. A gente, inclusive, fala isso no Congresso Técnico. Agora, se a pressão aumentar em cima dos árbitros, com certeza os erros vão aumentar também. E os próprios jogadores acabam ficando muito mais enérgicos dentro de campo e acaba tendo mais falta. E são crianças, são adolescentes, né? Que isso ocorre mais nas categorias menores ou já na sub-13, sub-15? Infelizmente, Carmo, tá geral. É uma categoria sub-7, onde você acredita que é só festa. Mas aí você pega um pai, uma mãe desequilibrado naquele momento e começa até por falta de conhecimento de regra. Mas inflama, ela tá errada. E aí traz os outros juntos, né? Todo mundo passa a reclamar. Não tem conhecimento da regra. Assim, aconteceu 2 situações. Uma foi tiro direto, que não pode tiro direto. Isso tá no regulamento. Tá no regulamento específico do torneio. Não, mas ele quer que valide o gol. Não pode, gente. Ô, Glaucio, uma coisa muito importante é que quando o pai coloca um filho dentro de um time ou dentro de uma competição, seja ela de qual esporte for, você tem que estar atento também ao regulamento da competição que o seu filho está participando. A responsabilidade é, sim, do time da qual ele faz parte, de toda a diretoria do time. Mas você que é pai, você que é mãe, tem que ter o conhecimento da regra também, para que você também não fique nervoso e consiga dar o melhor suporte para o seu filho participar. E dentro disso, a gente tem essa regra de 2 atletas federados que podem participar da competição. E alguns pais, às vezes, não têm essa informação, né, Glaucio? Esse caso eu quero até esclarecer, porque como é que funciona? Foi feita essa votação, se poderia um atleta federado ou 2, para dar oportunidade de todo mundo e equilibrar as partidas
partidas. Teve equipes que deixaram de disputar, porque a equipe toda era federada, não só de São José, como de Taubaté também. E aí eu acho que fica bacana para todas as equipes, se nivela, né? Dá uma equilibrada, não tem placar elástico. Esse é o nosso objetivo, né? Então, foi-se votado nessa primeira reunião. Para o regulamento, no sorteio de grupos, nós incluímos essa situação. Na reunião, já tinha se encerrado as inscrições, nós tivemos uma denúncia, nós prorrogamos o prazo de excluir atleta federado. Então, chegamos lá no Congresso, onde estavam todos os representantes. Pessoal, verifica, porque só pode 2 federados. Então, vocês têm até o dia tal, não me recordo agora, para fazer a exclusão dos atletas que estão em excesso. Exato. Tá ok? Algumas equipes correram, se informaram, foram atrás e fizeram. E inclusive, foi o Corinthians São José que acabou sendo penalizado. Exato. E o Cracknet Taubaté. O Corinthians São José até Taubaté que já participou da Copa e já sabia, inclusive, da taça, e já sabia, inclusive, desse regulamento de antes e de agora também, todas as equipes, né? Eles sabiam. Então, assim, coitado, o chute inicial, você vê até que não tem má fé mesmo, porque ele excluiu 3 e ele pediu substituição, mas pelo regulamento ele foi punido. E no caso do Cracknet Taubaté, ele tem 4 atletas federados inscritos. Então, assim, tá irregular. Não tem Pela como regra não é eliminado, mas perde-se pontos. Se você não pune o time, você está sendo conivente com o erro e prejudicando os adversários. Os outros que agiram corretamente. Cumprindo o regulamento. Inclusive, equipes que não disputaram por ter mais atletas federados. Nós penamos junto, porque eu também na Copa Band de Vale Futebol Amador passo por algumas situações em que o clube está errado e quer e muitas vezes os atletas acabam não entendendo, né? Você tá. Então, se você faz dessa maneira e está mais do que esclarecido, Glaucio, você tem só que seguir o regulamento, né? O que determina, não tem... O clube está errado. Eu estou prejudicando as outras equipes que estão corretas. E favorecendo o infrator, né? Não pode. Então, nesse caso específico até do Cracknet Taubaté, até um grupo de pais, não foi nem equipe, um grupo de pais se uniram, fizeram um ofício, porque eles acham que os atletas deles ganharam na partida, mas que devem continuar, que eles não podem perder os pontos. E as outras equipes? Faz parte da regra da vão prejudicar todos os outros? A gente realmente fica chateado, porque é uma equipe que ganhou 2 partidas. Uma equipe fantástica, fantástica. Boa, você vê qualidade. Mas estava irregular. Mas me fala, o pai não sabia. A culpa é da organização? Não. A equipe inscreveu o atleta. A culpa é da organização? A equipe X federou o atleta e o pai não sabia. A culpa é da organização? O papel da organização é cumprir com o regulamento, até para que o campeonato seja organizado. Que foi aprovado pelos participantes. Pelos participantes. E aí é muito importante o papel da comissão técnica de esclarecer isso para os pais. Porque senão eles vão na rede social e ficam falando um monte de besteira sem ter conhecimento. Nossa orelha ferve, né? Acaba que os pais, falta de respeito. Acaba que os pais precisam do entendimento mesmo, para que eles possam ter argumentos exatos, não é? E não fiquem nervosos, porque na verdade é uma competição para que o seu filho cresça, que o seu filho tenha disciplina, para que ele se torne um adulto responsável, um profissional de sucesso, seja no futebol ou seja em qualquer outra profissão. Então vamos olhar o regulamento direitinho. A gente pede a esses pais que ficaram nervosos, que estão aí buscando o seu direito, que tenham a paciência, que busquem um entendimento junto com a taça, que a gente promove o bom senso, exatamente para que o seu filho realmente não seja prejudicado e ele também saiba seguir regras quando crescer. Então é para isso que a gente faz campeonatos de base, é para isso que a base existe, não é, Glaucio? E nós estamos sempre buscando benefícios para as equipes, para os atletas. Para o ano que vem nós já temos mais 2 situações. Não vou falar todas, mas uma delas é até a partir de toda a rodada nós vamos ter o destaque da partida e pela quantidade de jogos tudo fica gigante, né? Você pega, eu estou calculando de 300 a 400 brindes que nós vamos oferecer no total da competição. Então a gente tem essa preocupação, né, de trazer o lazer, o lúdico. Então, por favor, vai sejam valorizados, né? Vai vibrar, vamos aproveitar essa oportunidade para ser feliz. Exato. Sabe, não vai com essa... já tira vai do coração, minha gente. Enfim, tá dado o recado. Tá dado o recado, Glaucio. Obrigada. Faz uns 10 anos que o Glaucio vem aqui, pela vez primeira ele se exaltou. Exatamente, mas faz parte, né? A gente e tem que ser assim, tem que ser deixar enérgico, claro, né? E a gente usar aqui da TV para poder deixar claro também. A situação nos seus devidos lugares. As situações devem ser resolvidas, né?
atletas e times que seguem na competição, boa sorte, quartas de final. Nossa equipe de reportagem vai acompanhar vocês e em breve essa bola exclusiva, sensacional da nossa Taça Band de Futebol de Base, 10ª edição, estará no nosso Facebook para sorteio para vocês, tá bom? Glaucio Lopes, muito obrigada, parabéns pela organização. Andresa, a gente continua firme junto. Até a próxima semana. Bons jogos a todos e boa rodada. E papais e mamães besteirentos aí, ó, segura a boca, viu? Tem nada de pôr moleque regular pra jogar, não. Se tiver regular, vai ser punido. Ai, gente, olha, daqui a pouquinho a gente traz informações pra você. Tem futebol, tem Taubaté Handball e muito mais. Tchau!